Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, este ano teremos grandes graças ainda, que vão ser dadas aqui no mosteiro, se Deus quiser, com a ordenação de diácono do nosso Rodrigo, irmão postulante, irmão Oblato Miguel. Então, ordenação de diácono no dia 1º de novembro. E se tudo correr bem, ordenação sacerdotal no dia 23 de dezembro. Irmão João Batista também se receberá o subdiaconato. Estamos ainda vendo a data. Será ou no 1º de novembro ou no dia 23 de dezembro, conforme for melhor, mas para a sua família, que eles possam estar presentes. Ontem tivemos a festa da maternidade de Nossa Senhora. Hoje temos a festa da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. E amanhã temos o centenário das aparições de Fátima. Então, 3 grandes aniversários. Ontem foi aniversário do Concílio de Éfeso, que declarou que Nossa Senhora era Mãe de Deus, porque Nosso Senhor, sendo Deus, ela é Mãe de Nosso Senhor, ela é Mãe dessa pessoa que é Deus, que é o Verbo encarnado, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Hoje temos o aniversário dos 300 anos dos acontecimentos de Nossa Senhora Aparecida e amanhã o centenário de Fátima, do Milagre do Sol. Penso que amanhã que as famílias vão se reunir para renovar a consagração. Lembremos bem que Nossa Senhora é mãe e ela é toda de cada um. Quando a gente reza, a gente deve pensar, e é certo que é assim, está bem pensado, que Nossa Senhora só tem a nós para escutar. A mãe é aquela que se dá toda inteira a cada um dos seus filhos. Então podemos dizer que Nossa Senhora é toda nossa. Nossa Senhora é toda da nossa pátria. Nossa Senhora, ela só tem a nós para escutar, porque ela participa dessa capacidade divina que Deus estende às criaturas que Ele ama, e Nosso Senhor Deus deu a Nossa Senhora essa ciência que é própria de Deus. E quem está em Deus conhece todas as coisas em Deus. Então Nossa Senhora nos conhece como se ela tivesse só a cada um de nós para se ocupar. Nossa Senhora é nossa mãe, ela é toda nossa e, por assim dizer, como se fosse só nossa. Então hoje é o dia que o Brasil levanta os seus olhos para Nossa Senhora como sua padroeira e pede a sua proteção. Na Polônia, pelo que me disseram, 1 milhão de pessoas foram à rua para rezar o rosário, pedindo a proteção da Polônia contra o perigo muçulmano. Eis aí um exemplo de uma nação que se confia totalmente a Nossa Senhora, e vendo que toda a Europa se conjura contra os países da própria Europa, eles não recorrem aos políticos, mas recorrem a Nossa Senhora. Vão à rua com um terço na mão, 1 milhão de pessoas, para pedir a Nossa Senhora que proteja a nação polonesa. Então façamos o mesmo. Hoje peçamos pelo nosso país, para que o protestantismo recue e para que a maçonaria recue, para que todos os inimigos da nossa pátria recuem,
A epístola de hoje faz alusão a esse terrível combate da mulher e do dragão. O dragão quer matar o filho da mulher, ele quer extirpar Nosso Senhor do coração dos brasileiros. Então ele lança um rio de blasfêmias, um rio de erros, um rio de modernismo, um rio de progressismo, para tentar afogar a graça de Deus nessa torrente de impiedade que invade o mundo e invade o nosso país através das escolas, da televisão, de tudo que nos rodeia praticamente, mas a terra vem em socorro da mulher. E assim, essa terra misteriosa, que significa ela, a Sagrada Escritura tem passagens difíceis de interpretação, e o Apocalipse é o mais difícil de todos os livros, mas há um socorro. O socorro talvez seja a missa, porque a missa é celebrada na terra, e a missa é o que há de maior, mais importante, de mais poder que tem. Não há nada maior, nem no céu nem na terra, do que a missa. A missa é Deus Ele mesmo. Deus que está no céu está também na terra. O Verbo que está encarnado, que está no céu glorioso, está também aqui na terra, no Santíssimo Sacramento. E na terra ele refaz o seu sacrifício. Então esse sacrifício é o que vem em socorro da igreja, vem em socorro da mulher. Vamos dirigir nossa atenção especialmente para a coleta de hoje. A coleta, como a palavra indica, ela resume, ela recolhe tudo que a igreja pede numa festa litúrgica. Então a coleta é dita na missa, é dita nos ofícios. No ofício de terça, agora acabamos de recitar, antes da missa, foi recitada a coleta. A coleta será recitada depois da missa, no ofício de sexta, depois no ofício de noa, depois em vésperas, e foi rezada também já em matinas, e foi rezada no ofício de laudes. Então a coleta é a oração central, que vai resumir o que a igreja pede a Deus num dia determinado. A primeira parte da coleta é sempre tem uma certa introdução. A igreja se dirige a Deus, lembrando uma prerrogativa de Deus, uma das propriedades, dos seus atributos, e assim ela, como que, em nome desse atributo, vai pedir alguma coisa. Mas antes ela lembra a misericórdia de Deus, ela lembra a sua onipotência, ela lembra a sua sabedoria, e assim como é que, para se encorajar no seu pedido, ela faz uma pequena introdução. Vejamos essa introdução. Ó Deus, que derramaste os dons da vossa graça sobre os vossos servos, por intermédio da Imaculada Mãe do vosso unigênito. Eis aí a introdução. A igreja não pediu nada ainda, mas ela lança essa introdução. Ó Deus, que derramaste os dons da vossa graça sobre os vossos servos, por intermédio da Imaculada Mãe do vosso unigênito. Tantas graças foram derramadas em Aparecida, quantas almas que já receberam graças indo em peregrinação a Nossa Senhora da Aparecida, ou simplesmente a invocando, Nossa Senhora, já que ela é medianeira de todas as graças. Tudo que a gente recebe por intermédio da Imaculada Mãe do vosso unigênito. Ele lembra também que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, Mãe do vosso unigênito. Depois dessa introdução, a coleta continua. Por ler uma tradução, o latim é mais conciso, é mais forte, a tradução sempre é mais fraca, mas o essencial consegue-se ter na tradução. Concedei propício aos que na terra celebram os louvores de Maria Santíssima, por intercessão da mesma. Então, concedei, intercessão da mesma, agora vem a graça que é pedida, a graça de alcançarmos os prêmios celestes. 3 pontos que nós vamos examinar. Primeiro, os que na terra celebram os louvores de vossa Mãe Santíssima. E nós celebramos da maneira mais nobre, a mais eficaz, a mais
a que supera todas as outras, que é a Santa Missa. A Santa Missa é um sacrifício, ele só pode ser oferecido a Deus. Então ele é oferecido a Deus, não a Nossa Senhora. Mas ele é oferecido a Deus em honra de Nossa Senhora. E cada missa aumenta a glória acidental de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a rainha dos anjos, é a rainha do céu, ela é a mãe de Deus, nada poderá aumentar essa condição. A condição é suprema. Ser mãe de Deus é algo supremo. Impossível uma dignidade maior do que mãe de Deus. E Nossa Senhora, então, tem uma dignidade que está fixa. O grau de caridade de Nossa Senhora também está fixo. Ele não muda. Ele é, na sua ordem também, supremo. Mas há uma glória acidental. Essa glória acidental ela é aumentada por esta missa. Essa missa acrescenta alguma coisa na glória acidental de Nossa Senhora. Imagine uma rainha que está ao lado do seu esposo, no trono, e alguém vem lhe trazer uma homenagem. Ela não deixa de ser, ela não fica mais rainha do que já é, ela é rainha, mas aquela homenagem que lhe é prestada publicamente pelos seus servos lhe traz alguma coisa de acidental, mas de real. Então essa missa acrescenta algo de real à glória de Nossa Senhora. E cada vez que a gente reza o terço, cada vez que a gente faz uma pequena homenagem para ela, que seja nas suas casas, que seja simplesmente interiormente, acrescenta também alguma coisa. Mas nada acrescenta tanto quanto a Santa Missa. Então, primeiro os louvores que a gente presta a Nossa Senhora, pelo meio o mais forte de todos, que é a Santa Missa, que está sendo celebrada neste momento. Lembre-se que na missa os anjos estão presentes. Os anjos estão sempre presentes onde Nossa Senhora está presente. E na missa Nossa Senhora está presente. Então aqui estão os anjos, aqui está Nossa Senhora, aqui estão, de maneira, não saberia dizer, mas santos que Nossa Senhora certamente, que ela conhece tudo, ela é a mãe da igreja, ela acompanha todos os acontecimentos, então ela acompanha essa missa também. E certamente alguns santos, não sei dizer, mas os anjos e os santos se interessam para cada momento em que é celebrado uma missa. Logo, nós não estamos sozinhos aqui. Mesmo se não tivesse ninguém aqui, tivesse só o padre e o acólito, os anjos aí estariam. O céu se interessa sobre o que se realiza na terra, sobretudo quando é a Santa Missa. Então, depois desse primeiro ponto, vejamos o segundo. A intercessão da Virgem Maria, da qual faz alusão a coleta, dizendo, por intercessão da mesma, intercessão de Nossa Senhora. A intercessão de Nossa Senhora, ela é suprema. Nossa Senhora é chamada a onipotente por modo de súplica. Nossa Senhora tem uma certa onipotência. Deus é onipotente por natureza. Deus é onipotente. Nossa Senhora participa, de certo modo, dessa onipotência. Não por natureza, mas por modo de súplica. Ela não tem o poder de dar a graça, mas ela tem o poder de obter a graça. Ela não tem o poder de ela não tem o poder que tem Deus, mas por modo de súplica, o poder de Deus está à sua disposição. Assim como a esposa, pedindo ao marido, obtém coisas que ela sozinha não poderia fazer, assim Nossa Senhora, recorrendo a Deus, obtém aquilo que ela mesma sozinha não poderia obter. E Deus não recusa nada a Nossa Senhora. Então a intercessão de Nossa Senhora é total. Como dizia São Francisco de Sales, ó Mãe Santíssima, vós sois onipotente e sois minha mãe. Se vós não fosse minha mãe, eu poderia dizer, ela é onipotente, mas não sendo minha mãe, ela não me ama. E por isso não vai me atender. E se ela fosse minha mãe, mas não fosse onipotente, eu poderia dizer, ela é minha mãe, ela me ama de uma maneira extremada, ela me ama como um filho único, ela me ama de todo o seu coração,
mas a pobrezinha não tem poder. O que ela pode fazer por mim? Ela já não pode mais nada, ela não pode nada, porque ela não tem poder. Mas, continuava São Francisco de Sales, como vós sois onipotente e sois minha mãe, vós vedes bem que vós sois obrigada a atender a minha súplica, pois vós, uma vez que vós sois ao mesmo tempo onipotente e minha mãe. Então, a intercessão de Nossa Senhora, nós devemos recorrer a ela sem nenhuma hesitação. Ela é mãe e mais mãe do que todas as mães. Ela é mãe de uma maneira inexprimível. E Deus nos confiou a sua guarda. Deus nos confiou a sua proteção maternal. E ela não jamais ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a Nossa Senhora tenha sido abandonado. Então o recurso a Nossa Senhora é infalível, que jamais se ouviu dizer de alguém que tenha recorrido a ela tenha ficado sem ser atendido. Então, recorramos a ela. Recorramos a ela para obter o quê? É o terceiro ponto da coleta. Muito simples, um ponto muito simples, mas que é fundamental, que é tudo. Simples para nós, às vezes, nós não levamos a sério as coisas simples. É um grande erro nosso, uma grande falta de sabedoria, porque as coisas simples são as mais importantes. E o que é simples é decisivo para nós. Deus é simples. E o que nós pedimos aqui nessa coleta é muito simples, mas é a graça de todas as graças. Nós pedimos o prêmio celeste. A graça de alcançarmos os prêmios celestes, ou seja, a graça da perseverança final. A graça de obter aquilo para o qual Nosso Senhor veio ao mundo e morreu na cruz e fundou a igreja, instituiu os sacramentos e fez a missa, e que nós estamos aqui. Tudo isso tem uma razão de ser. A salvação de nossas almas, obter os prêmios celestes. Todo o resto é secundário. Nessa grande luta que se trava entre a mulher e o dragão, essa luta que se trava entre a igreja e o mundo inimigo de Deus, o que está em jogo é a salvação de nossas almas. Se alguém morre no combate, mas vai para o céu, ele venceu. Não é porque ele morreu que ele perdeu. Se ele obtém o céu, ele venceu. São Bernardo pregou a segunda cruzada, e a segunda cruzada foi até a Terra Santa, e lá eles foram decimados pelos muçulmanos, que também foram enganados pelos gregos, que eram ortodoxos e que não os auxiliaram como deviam. E então criticaram muito São Bernardo. Olha aí, São Bernardo pregou a cruzada e soldados foram lá, quase todos morreram, só voltaram alguns e não conseguiram tomar Jerusalém e não conseguiram vencer Jerusalém nesse momento estava já na mão dos cristãos. Ficou durante um século na mão dos cristãos, mais ou menos. Mais ou menos essa cruzada não conseguiu o seu objetivo. E aí, alguns monges que estavam na Itália, foi mostrado uma revelação feita a eles. E eles então entraram em contato com São Bernardo e contaram para ele que eles tinham escutado essa revelação. E foi-lhes dito, a maioria, ou grande parte dos soldados haviam se salvado. Então São Bernardo falou, o objetivo foi alcançado. O objetivo não é tanto a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celeste. O grande objetivo é salvar nossas almas. Se vindo para cá, se penando aqui, ou tentando arrumar uma boa escola para os seus filhos, ou se a gente vem a encontrar dificuldades e que a gente vem a encontrar, não sei, todos nós morreremos. Se nós morrermos trabalhando nesse sentido, qualquer que seja a nossa morte, nós morremos em estado de graça, foi uma vitória. Essa segunda cruzada foi uma vitória. E assim devemos considerar tudo a partir do ponto de vista de Deus, o ponto de vista de Nossa Senhora, o ponto de vista da eternidade. Isto é a sabedoria.
Sabedoria é julgar as coisas do ponto de vista mais alto. E o ponto de vista mais alto que nos dará é a Virgem Maria. Peçamos a ela que nós consideremos toda a nossa vida sempre do ponto de vista de Deus. Sempre do ponto de vista que Nossa Senhora considera. A gente acha uma coisa, que ganhamos uma situação que achamos excepcional, às vezes não. Muito esperto aquele que sabe distinguir o que é bom e o que é mal, de Santo Antônio de Pádua. E Santo Antônio, por que ele diz isso? Porque o pensamento dos homens não são os pensamentos de Deus. Os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. Então pensamos a Nossa Senhora, pensamos a Deus nesse dia de hoje, que nós alcancemos os prêmios celestes, que nós morramos, que nós tenhamos uma boa morte, que nós morramos com a graça da perseverança final. Essa graça não se pode merecer, essa graça deve pedir. Então peçamos a Deus através de Nossa Senhora, e Ele nos dará, não porque a gente merece, ninguém pode merecer a graça da perseverança final, mas Deus nos concederá porque Ele é bom. E Ele é bom e por isso Ele nos indicou o melhor meio de obter essa graça, que é recorrer a Nossa Senhora. Que ela nos obtenha essa graça para nós, para nossos concidadãos, para os brasileiros, e para isso que Deus nos ajude a fazer recuar o protestantismo, fazer recuar a maçonaria, recuar tudo aquilo que impede as almas de chegarem a Deus, recuar o espiritismo, recuar tudo o que é contrário ao interesse das almas e à glória de Deus. E que pela Virgem Maria o Brasil volte a ser um país que povoe o céu. Essa é a função da nossa pátria, essa é a função da Igreja, essa é a nossa função. Colaborar para que os lugares deixados vazios pelos anjos sejam ocupados pelos homens. E pelos homens que vivem na graça de Deus e morrem na graça de Deus. Essa graça nós pedimos a Nossa Senhora Aparecida no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.